Graças, pais, amigos e amigas. Então hoje estou gravando mais um vídeo sobre o tema claridade e humor. Mas antes disso eu quero pedir um favor a você que está assistindo a esse vídeo, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar nossos vídeos e qualquer coisa também deixar aqui nos comentários. Então vamos lá para mais um vídeo. Então hoje eu vou falar sobre claridade e humor, que são duas características que todo cristão deve ter. É claro que são inúmeras características que os cristãos devem ter, mas nesse vídeo eu apenas reservei duas para comentar um pouco sobre elas e fazer uma leitura bíblica. E fazer uma explicação também sobre elas. A primeira característica que todo cristão deve ter é a claridade. Mas o que significa claridade? Claridade é aquela pessoa que é repleta de luz, ou seja, ela é cheia da luz de Deus. E na Bíblia fala que a gente deve ser luz do mundo, porque Jesus Cristo é a luz do mundo e nós que somos discípulos de Jesus, nós também devemos ser luz do mundo, porque discípulo é aquele que imita a Jesus. Então nós somos imitadores de Jesus. Então, da mesma forma que Jesus foi luz no mundo aqui na terra, nós devemos ser luz do mundo também, porque somos discípulos de Jesus. Então na Bíblia fala que a gente deve ser pessoas, no caso, luz do mundo, ou pessoas cheias da luz de Deus, cheias de claridade. E a segunda característica, que é o humor, uma outra característica também muito importante que todo cristão deve ter. Porque o humor é a mesma coisa de uma pessoa ser alegre. No caso, significa também, pode significar aquela pessoa que transmite Jesus na sua vida. Ou no caso, pode se referir também a outra expressão que tem na Bíblia, que é a chamada expressão sal da terra. E na Bíblia fala que a gente deve ser sal da terra. E o que significa ser sal da terra? Ser sal da terra significa ser a diferença no mundo. Então é isso que a expressão, no caso do significado do humor, leva. Então, claridade, luz do mundo, e humor, sal da terra. Inclusive, relembrando, são características que todo cristão deve ter em sua mente e também deve agir conforme essas características. Então agora eu vou fazer uma leitura no livro de 1 João, que está no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 6, que diz: Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Se a gente analisar aqui no capítulo 1 do mesmo livro, que eu fiz a leitura, a partir do versículo 5 do capítulo 1, já começa a falar sobre o tema andar na luz. E este tema, andar na luz, se estende no caso, se inicia no versículo 5 do capítulo 1 de 1 João e termina no capítulo 2. E também é um tema que nesse vídeo estarei falando, que é andar na luz. Nós cristãos devemos andar na luz e ser pessoas no caso são pessoas claras, com claridade, ou seja, luz do mundo, e sermos pessoas com humor, no caso, pessoas alegres e pessoas que são sal da terra, para assim transmitirmos a característica de Cristo em nós. E repetindo aqui a leitura que eu fiz em 1 João capítulo 2, versículo 6, que diz: Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, o que esse versículo quer dizer? Se a gente afirma que estamos em Cristo, é porque a gente deve ser como ele andou. No caso, eu disse no início do vídeo, estava explicando sobre o que significa ser discípulo de Jesus e vou falar aqui de novo. Ser discípulo de Jesus é ser imitador de Jesus. E nós cristãos somos isso, somos discípulos de Jesus. Então, discípulo é aquele que que deve imitar o mestre. E nós cristãos devemos imitar Cristo, no caso, devemos imitar Jesus Cristo. Então, nós devemos andar como Jesus andou, falar como Jesus falou e andar como Jesus andou. E uma pergunta que eu trouxe aqui para esse vídeo é: como saber que estamos em Jesus? Ou como saber se estamos nele? Então, será que você realmente conhece a Cristo?
Porque todo aquele que realmente conhece a Cristo, ele deve amar os princípios e os mandamentos de Deus e amar a Bíblia. Já as pessoas que não conhecem Cristo, elas desobedecem a Deus, elas não têm a palavra de Deus guardada nos seus corações e por isso elas não conhecem a Jesus. Então, conhecer a Jesus é amar tudo, por exemplo, amar os mandamentos, os princípios, a Bíblia, guardar a palavra de Deus no nosso coração, amar a Deus acima de tudo, amar o nosso próximo, ser pessoas com claridade, no caso, ser luz do mundo, ser uma pessoa com humor, ser uma pessoa alegre e ser uma pessoa que ela é sal da terra. Se você anda em obediência à palavra de Deus, ela é manifestada no seu viver. No caso, se você obedece a Deus, essa obediência ela é manifestada na sua forma de viver. No caso, as pessoas identificam se você realmente obedece a Deus ou não. Como? Na sua forma de viver. E até podemos citar exemplos que, por exemplo, existem muitos crentes que dizem ser cristãos, né? Dizem ter nascido de novo, mas realmente não nasceu de novo. Existem muitas pessoas que dizem ser cristãos dizem que dizem que não precisa obedecer os mandamentos de Cristo, mas infelizmente essas pessoas preferem alimentar o seu orgulho, mas se esquece de muitas vezes de obedecer à palavra de Deus, porque um cristão ele deve obedecer à palavra de Deus. E essas pessoas elas são consideradas de acordo com a Bíblia, como falsos profetas. Então, nós não devemos acreditar nessas pessoas que elas estão vestidas, né, em pele de cordeiro, mas dentro delas são lobos, né? Então a gente deve ter muito cuidado, porque infelizmente nos dias atuais estamos assim, rodeados de muitas pessoas que dizem ser cristãos, mas realmente não são e querem atrapalhar a sua fé, ou que dão um mau testemunho para as pessoas deixarem de ser crente. Mas isso não pode acontecer. E voltando aqui agora para o assunto sobre a forma de viver, existem muitas pessoas que pensam: ah, mas por que as pessoas têm que ver Cristo em mim? Por que as pessoas têm que ver que eu sou obediente a Deus, né? E essa é a dúvida de muitas pessoas, mas na Bíblia fala que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Então, se a gente age obedecendo a Deus, as pessoas irão ver isso a partir da nossa forma de viver, a partir da nossa forma de agir, de falar, de se comportar. E todo cristão, todo aquele que tem Cristo na sua vida, ele deve agir como Jesus agiu, falar como Jesus andou e etc. No caso, ser imitador de Cristo. E as pessoas perceberão isso através das suas atitudes. Se realmente você tem Cristo ou não. E outra forma de conhecer a Deus é guardar os mandamentos de Deus na nossa vida, no caso, no nosso coração, que é a palavra de Deus, no caso, que é a Bíblia. Então, uma das características também de um cristão que ele deve ter é sempre ler a Bíblia, todos os dias. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente está se abastecendo da palavra de Deus. E a gente até pode citar um exemplo, por exemplo, do carro. Um carro ele não funciona sem a gasolina. Então a mesma coisa é nós cristãos. Nós não funcionamos sem a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus para funcionar. Então aqui nessa leitura que eu fiz, o João está tentando mostrar que a salvação ela é evidenciada pela obediência. No caso, quando a gente nasce de novo, a gente deve ser obediente a Deus, porque a partir do momento que a gente nasceu de novo, a gente deixou tudo aquilo, no caso, a velha criatura para trás, e as coisas velhas para trás, e prosseguiu para o alvo. E assim, para a gente prosseguir para o alvo, a gente deve ter a obediência a Deus. No caso, a gente deve obedecer a Deus, porque todo cristão ele deve obedecer os mandamentos, os princípios de Deus e obedecer a Deus, à vontade de Deus. E essa obediência ela contribui para a garantia da nossa salvação e para a garantia que a gente vai morar no céu. Então vale a pena obedecer a Deus e se esforçar. E a obediência a Deus é um sinal
que a gente realmente conhece a Deus. No caso, a partir do momento que a gente obedece a Deus, isso está mostrando que realmente a gente conhece a Jesus Cristo. E no caso, a gente conhece ao nosso Deus. Conhece o nosso Deus. E Deus quer que os seus filhos, o seu povo, viva a cada dia em obediência a Ele, em obediência aos mandamentos de Deus, para assim ser garantida a salvação e ser garantido que nós um dia moraremos no céu e se encontraremos com Deus. E aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 4, diz: Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Porque aqui, nesse versículo 4, se refere às pessoas que diz, eu conheço, né? Muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas se a gente for analisar, algumas delas realmente não conhecem a Deus. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Porque todo aquele que realmente conhece a Jesus, ele deve obedecer os mandamentos de Jesus. E aquele que diz que conhece a Jesus, mas nunca sequer obedecer os mandamentos de Deus, ele é um mentiroso e não é um cristão. Porque todo cristão ele deve amar e obedecer os mandamentos de Deus. É isso que diz o versículo 4, né? E a verdade não está nele. Então, aqui no versículo 4, que a gente acabou de ler, João reafirma o versículo 3, que diz: Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Então, para a gente saber que a gente conhece a Deus, a gente deve obedecer os mandamentos de Deus, porque todo cristão ele ama e obedece os mandamentos de Deus. E aqui no versículo 4, João reafirma o versículo 3, que eu li agora, com um aviso. E esse aviso é o 1 João, capítulo 2, versículo 6, que a gente leu no início desse vídeo, que eu vou ler de novo. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.